aquele animal que vem com vômito, diarreia, apatia, a gente tem um tempo para pensar, estabelecer o diagnóstico e também o tratamento. Mas não quer dizer que eu vou deixar esse animal esperando todo esse tempo, né? No atendimento, 120 minutos, por exemplo. Na ausência de um classe 3, 2 ou 1, ele tem que receber atendimento imediato. Dentro dessa classificação, eu também posso reclassificar esses animais pelo nível de consciência, respiração, perfusão periférica e o histórico clínico. Por exemplo, às vezes chega 2 animais com dificuldade respiratória na clínica. Quem eu vou atender primeiro? Então, eu posso fazer essa reclassificação, tá? Dentro de cada uma delas. E todo paciente que chega para a gente, seja em emergência, né, seja paciente grave, ou até mesmo aquele numa consulta habitual na clínica, eu devo fazer o ABC, né? Eu devo checar as vias aéreas, ver como está a ventilação desse animal e a parte circulatória. Então, a gente começa pelo A, tá? O A, então, engloba essa parte de vias aéreas. Eu preciso, então, fazer uma avaliação da via aérea desse paciente quando ele chega na clínica, tá? Aprender a reconhecer uma via aérea difícil. Então, essa classificação que eu coloquei para vocês é a classificação de Corbin-McLellan, tá? Que vai desde o 1, que eu tenho toda a visibilização da traqueia, né, das vias aéreas, até o 4, que eu não consigo visibilizar, tá? Essa avaliação eu faço através da laringoscopia. Então, o paciente classe 1 é um paciente que eu posso fazer, a intubação orotraqueal, porque eu tenho a visibilização completa das vias. O classe 2 já diminui um pouco a minha visibilidade e eu posso optar pela máscara laríngea, tá? No caso para estabelecer uma via aérea, uma permeabilidade de 100%, que é esse exemplo, tá? E no classe 3 ou 4, aí é cirúrgico, tá? Se eu tenho um animal que chega na clínica com a via aérea, com essa via aérea difícil, que eu não consigo enxergar as estruturas, o procedimento é cirúrgico. Aí eu parto por uma cricotirotomia ou uma traqueotomia, tá? Então, vocês enxergam a seta? Sim? Tá. Então, a traqueotomia eu faria uma abertura, né, entre os anéis traqueais, e a crico seria aqui na membrana cricoide, tá? No caso de uma abertura cirúrgica. E aqui eu só coloquei um exemplo para vocês da máscara laríngea, que não sei se todo mundo conhece, né? Não é comum ver nas clínicas aqui. Ela tem um modelo para gato ou para roedores. Então, você não precisa de um laringo para utilizá-la. Você vai deslizando pelo palato do animal, e aí essa pontinha fica no esôfago e essa outra abertura na via aérea, tá? Em A, então, eu também tenho que estabilizar a coluna cervical. Não posso ficar dobrando o pescoço do paciente, né? Porque eu não sei por que aquele paciente às vezes está ali, se ele sofreu algum trauma, se ele tem alguma lesão em cervical também. Em B, aí a gente vai trabalhar a boa ventilação. Coloquei um videozinho aqui. Um animal, então, que está com uma dispneia, né? Está com uma dificuldade respiratória, até em posição ortopneica, tá? Então, eu olho para esse animal e eu vejo que ele não está ventilando de forma adequada, tá? Então, em B, eu vou fazer a inspeção dessa caixa torácica, ele está com uma respiração abdominal, ele está conseguindo expandir o tórax ou não, né? Trabalho com a ausculta cardiopulmonar também, para ver se tem sibilo, se tem crepitação, se tem abafamento, tá? E faço a saturação desse animal e também posso ver a parte, se eu tiver um ultrassom de TEFEST, né, que é aquele ultrassom que eu vou avaliar a caixa torácica. Vou falar dele um pouquinho mais para frente. E aí, em B, eu tenho a parte de oxigenoterapia. E como que eu vou ofertar esse oxigênio para os animais? Da forma que ele permitir. Eu nunca vou ofertar de um jeito que cause desconforto para ele, ou que eu precise de uma contenção muito difícil, que ele fique mais estressado, tá? É para ser um procedimento tranquilo. Então, pode ser através da sonda nasal, né, da cânula nasal, pode ser através do colar de Crowley também, que é onde eu coloco um papel filme, né, no colar elisabetano, lembrando de deixar sempre uma abertura na parte de cima, tá? E ou máscara, ou gaiola, do jeito que ele fica mais confortável, se assim for possível. E aí, do TEFEST que eu falei para vocês, eu vou fazer essa avaliação pulmonar, né? Essa avaliação torácica. Então, primeiro aqui,
seria aquele paciente sem nenhuma normalidade. Não é um videozinho aqui, não vai dar para vocês verem o deslizamento de pleura, mas num TFST normal eu tenho esse deslizamento de pleura, tá? Porque se eu não tiver esse deslizamento, ele me indica que eu posso ter ar na cavidade torácica, então eu teria um pneumotórax. Tenho presença de linha A também. E se eu tiver alguma alteração no parênquima pulmonar, por exemplo, se eu tiver uma pneumonia, se eu tiver um edema pulmonar, se contusão, uma broncopneumonia, eu vou visibilizar, então, essas linhas B, que a gente chama, que são essas causas de cometa, tá? Igual aqui nessa imagem. Através do TFST também, esse é um outro videozinho, eu consigo ver se eu tenho efusão pleural também, né? Então, eu estou usando essa ferramenta para tentar diagnosticar o porquê que aquele meu paciente está respirando mal, por que ele não tem uma boa ventilação, tá? Então, toda essa parte escura aqui é líquido dentro do tórax. O coração está batendo aqui embaixo e aqui é líquido, tá? Aqui eu tenho uma radiografia de um pneumotórax. Eu posso utilizar o TFST também para avaliar pneumotórax, como eu disse anteriormente, através do deslizamento de pleura. Eu nunca devo fazer uma radiografia de um animal que está com dispneia, que está respirando mal, tá? Porque não é através dessa radiografia que eu vou fazer um diagnóstico de efusão pleural ou de pneumotórax. O posicionamento radiográfico pode levar o animal a um colapso, tá? E piorar o quadro. Então, eu vou investigar com a radiografia somente depois de estabilização do paciente, tá? Então, se eu tenho um pneumotórax ou eu tenho efusão pleural, a indicação é, então, realizar uma toracocentese. Tá? A toracocentese, ela serve tanto como um diagnóstico, porque eu vou ver que tem líquido ou eu vou ver que tem ar dentro do tórax, como também como um tratamento, para retirada desse líquido ou retirada do ar, tá? E se eu tenho que fazer toracocenteses repetidas, mais de 3 vezes seguidas, eu já tenho indicação para colocar um dreno torácico, tá? O dreno torácico, ele não é um procedimento de emergência, é um procedimento que vai ser realizado no centro cirúrgico, mas a toracocentese é um procedimento de emergência que deve ser realizado no pronto atendimento do animal. E aí, em C, eu vou buscar, então, identificar e controlar hemorragias, tá? Antes mesmo de pegar o acesso venoso. Eu preciso controlar o sangramento daquele animal. Então, eu vou buscar sinais de hemorragia. Essa primeira imagem, até tirei de uma aula do Rabelo, ela mostra os locais que a gente deve procurar sinais de hemorragia. Então, eu tenho que fazer uma linha X no abdômen do animal. Aquele animal chega, às vezes, atropelado. Aparentemente, não está com hematomas igual esse animal, mas a gente tem que procurar, porque, às vezes, um simples hematoma vai me indicar um local de hemorragia. Então, eu faço uma linha em X no abdômen desse animal, como está mostrando aqui, para procurar esses pontos. Tá? O sinal de Cullen, ele vai mostrar quando tem... Desculpa. Gente, eu vou ter que pegar uma água. Só um minuto. Desculpa, pessoal. Fiquei com a garganta seca. Então, aqui, voltando. Vou procurar esses pontos de hemorragia. O sinal de Cullen vai me mostrar uma hemorragia umbilical. O sinal de Gray-Turner vai me mostrar hemorragia em região de flanco. A tríade de Beck vai me mostrar se eu tenho algum sinal de tamponamento cardíaco. Quais são eles? Às vezes eu não tenho FAST na clínica para mostrar esses sinais, tá? Então, silêncio na ausculta cardíaca, pulso jugular bilateral, hipotensão, são sinais de tamponamento cardíaco. Desculpa, pessoal. Aqui tem um videozinho que eu vou mostrar para vocês. Uma efusão pericárdica, tá? Então, aqui está o coração. E aqui, em volta do coração, nessa área escura, tem a presença de líquido. Às vezes, esse líquido ainda não é suficiente para eu causar tamponamento e causar esses sinais da tríade de Beck, tá? Mas já é um sinal para eu ficar atento e monitorar esse animal mais de perto, porque pode evoluir, né? Pode ter um aumento maior e causar esse tamponamento, necessitando, então, de uma pericardiocentese.
Outra forma de eu buscar hemorragias é através do AFEST, que aí seria ultrassom abdominal, essa técnica, né? E onde eu tenho presença de líquido livre. Aqui vocês podem ver que tem próximo à bexiga e num trauma. Por que eu teria líquido livre? Pode ser por ruptura de bexiga, pode ser por ruptura de baço, ruptura hepática, de grandes vasos, tá? E aqui também é outro exemplo, onde está perto da parede abdominal. Aí depois que eu identifiquei e controlei essas hemorragias, é que eu vou pegar um acesso venoso. E aí eu vou trabalhar com reposição volêmica e localização hemodinâmica, tá? Então, pessoal, o ABC, essa partezinha que eu mostrei para vocês, ela é essencial para qualquer atendimento emergencial. A gente deve fazer. E aí eu vou colocar, então, algumas emergências e algumas urgências que eu achei interessante aqui para vocês pontuar. O trauma é uma categoria que a gente vai atender muito na clínica, tá? E todo trauma pode ter a possibilidade de um TCE, tá? Mesmo que o animal chegue andando, mesmo que ele tenha um nível de consciência bom, tem essa possibilidade. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que é importante em cada um deles, tá? No TCE, então, um dos pilares é que eu tenho que monitorar a pressão. Eu preciso reestabelecer essa pressão para que todo o organismo seja perfundido de forma adequada e também eu não tenho um aumento, né, da pressão intracraniana. A pressão intracraniana eu vou observar através da tríade de Cushing, tá? O que seria isso? O que é a tríade de Cushing? É quando eu tenho hipertensão aliada com bradicardia e também com alteração ventilatória. Se eu tenho esses três parâmetros, eu tenho sinal de aumento de pressão intracraniana e eu tenho que intervir, tá? Paciente com trauma intracraniano, eu não posso permitir que ele permaneça com uma temperatura elevada, deve permanecer entre 36 e 37 graus. Tenho que controlar crises convulsivas. Pacientes, né, eu vou mostrar a escala de Glasgow para vocês, mas com Glasgow abaixo de 8, é indicativo de intubação para proteção de vias aéreas. Tenho que oferecer oxigenoterapia também. A hiperglicemia, ele é um indicador de gravidade, então o animal que sofreu trauma de crânio, que está com hiperglicemia, é indicativo de um prognóstico pior, tá? Então eu preciso controlar também, não posso permitir que esse animal permaneça em hiperglicemia. Fazer dosagem de eletrólitos, e aí nunca, algumas coisinhas, tipo, nunca fazer furosemida, tá? Se eu quero controlar pressão intracraniana, eu vou trabalhar com manitol ou com salina hipertônica, nunca faço furosemida, porque eu não quero o efeito diurético do manitol, eu quero o efeito osmótico, tá? Então não entra. Corticoide também, já há muito tempo foi tirado do trauma crânioencefálico. Vou evitar passar catéter nasal nesses pacientes, porque aumenta o risco de espirros, e isso pode levar ao aumento da pressão intracraniana, e também vou evitar fazer compressão das jugulares, isso também pode aumentar a pressão intracraniana, tá? No trauma torácico, que eu vou me atentar mais. Eu vou fazer uma inspeção de todo o tórax desse animal, vou ver se não tem nenhuma perfuração, se não tem nenhum objeto empalado nesse animal, vou fazer uma ausculta, pensando em efusão pericárdica ou efusão pleural, percussão desse tórax, pensando em pneumotórax, tá? Vou fazer todas as manobras que eu citei em B. Porque as consequências de um trauma torácico, eu posso ter o pneumotórax tanto aberto quanto fechado. Se eu tiver um pneumotórax aberto, eu preciso transformar ele em um fechado. Então, por exemplo, eu tenho uma abertura, eu posso passar um papel filme sobre o tórax desse animal para transformar em fechado e daí então drenar. Se eu tenho qualquer objeto nesse tórax, eu não posso tirar. Eu coloquei até uma frase ali na parte abdominal, que é nada do que está fora entra e nada do que está dentro sai. Então, nesse momento de emergência, eu não vou tirar nada, tá? Isso vai ser retirado só em centro cirúrgico. E posso ter tamponamento cardíaco, fratura de costelas, ruptura diafragmática, tá? E no trauma abdominal, meu grande problema no trauma abdominal são as hemorragias, tá? Posso ter viscerações, então, se as vísceras tiverem amostras, eu não vou tentar colocar, tá? Dentro do abdômen de novo. Só em centro cirúrgico, porque tem contaminação, tem que ser tudo aséptico, tá?
E vou fazer as manobras de C, que eu já citei para vocês também. E essa daqui é a escala de comando de Glasgow reduzida, então. Que eu vou fazer essa avaliação do animal. E se nessa minha avaliação a pontuação der abaixo de 8, obrigatoriamente esse animal ele deve ser entubado e para ventilação mecânica. Aí outro tema que vocês me pediram foi sobre parada cardiorrespiratória. O que a gente tem que pensar quando o animal entra em parada? Eu posso tentar reverter? Por que será que ele entrou em parada? Então, a gente tem 10 causas reversíveis, tá? Que a gente chama de 5Hs e 5Ts. Então, nos Hs, eu tenho hipóxia, tenho hipovolemia, ele perdeu muito sangue, ele teve uma hemorragia, ele está muito desidratado, que levou a uma parada, hipotermia, hipo ou hipercalemia, uma acidose importante, ou ele tem um pneumotórax, está com tamponamento cardíaco e eu preciso fazer uma pericardiocentese. São drogas ou tóxicos, né, que eu consiga reverter, ou trombo pulmonar e trombo em coronária. São causas que são possíveis realizar reversão. E aí, fiz essa avaliação, o animal realmente está parado, eu preciso entrar com as medidas de reanimação cardiopulmonar. Então, a gente tem o Recover, que é um guideline que fala passo a passo, assim, todas as indicações de como proceder nesses casos. Aí ele é um guideline dividido em 7 partes. A primeira, eu vou falar sobre evidências. A segunda, preparação e prevenção para que o animal não entre em parada, né? Fala sobre suporte básico de vida, suporte avançado, monitoração e também o pós-parada. A parte 7 é a parte de recomendações clínicas e a parte que está em português. Todo mundo pode ter acesso. Até se vocês quiserem, eu posso enviar para vocês depois, eu tenho todas as 7 partes. E aí a gente divide, então, em suporte avançado e suporte básico apenas como uma didática, tá? Porque não tem suporte avançado sem o básico. O básico qual que é? Eu fazer um reconhecimento precoce. Qualquer sinal de parada, eu vou entrar com massagem imediata. Então, aqui eu vou primeiro em C, a parte de circulatório, fazer a massagem e alcançar A e B com rapidez. Estou fazendo massagem, a outra pessoa pode vir e já realizar a intubação e começar a ventilação. Exceção. Se eu tenho uma parada prolongada, se esse animal veio da rua parado, ou se a causa da parada pode ser respiratória, eu começo por A, tá? E aí, quais são os parâmetros aqui que eu tenho que manter? Tenho que manter uma frequência de 120 movimentos por minuto na massagem. O meu recuo deve ser de 100% do tórax, né? Eu não posso fazer a massagem e permanecer apertando o tórax do paciente. Também não vou apertar esse tórax até a mesa, então é de 1/3 do tórax. Vou trabalhar com 10 ventilações por minuto, então eu costumo contar 6 segundos e ventilar, 6 segundos e ventilar. O volume de 10 ml por quilo, a relação de inspiração e expiração é de 1 segundo cada, e a duração de cada ciclo de 2 minutos, tá? E aí, o suporte avançado, ele já começa também enquanto eu estou fazendo o suporte básico. Então, se ele já tem um acesso, né, já posso entrar com adrenalina. Que eu vou entrar com adrenalina, então, em dose baixa, 0,01 miligramas por quilo a cada 4 minutos. Então, eu vou fazer adrenalina a cada 2 ciclos. Se é um animal em parada prolongada, eu posso fazer uma dose única, a dose máxima da adrenalina, de 0,1 miligramas por quilo, mas vai ser só uma vez, tá? E se eu ainda não tenho acesso e eu já quero entrar com adrenalina, também eu posso ainda fazer intrabronquial, que aí vai ser em dose alta, eu diluo em solução fisiológica e jogo no tubo, tá? Então, nessa parte de suporte avançado, vai entrar toda essa parte de fármacos, de volume, se for necessário desfibrilação, tá? Eu não coloquei aqui, mas tem alguns tipos, né, de choque. Tem algumas paradas chocáveis e as não chocáveis, né? Algumas eu só utilizo droga, só adrenalina, e outras eu preciso da desfibrilação. E em algumas vezes também tem indicação de fazer massagem com tórax aberto. Aqui eu coloquei um videozinho para vocês, foi até um treinamento que eu fiz agora na minha aula de pós-graduação, porque assim, a gente precisa treinar a todo momento. Qualquer oportunidade, na almofada, num bichinho de pelúcia, a gente tem que treinar. E aí, vou passar o videozinho aqui para vocês. Tem diversas músicas que a gente consegue manter o ritmo.
O que é importante aqui? A gente não pode dobrar os cotovelos, tá? Sempre cotovelos retos e firmes. Eu tenho que manter 90 graus do paciente, um ângulo entre o paciente e meu braço de 90 graus. E a minha força não vai ser no braço, porque senão eu cansaria muito rápido. Eu tenho que fazer a força ali na coxa, nessa região de coxa e glúteos, né? Que aí eu consigo fazer por muito tempo, assim, a massagem. Mas, independente disso, eu tenho que trocar o resgatista a cada ciclo, porque a eficiência da massagem cai, né? Então, se eu estou massageando e o meu colega ventilando, a gente troca a cada 2 minutos, tá? E aqui também é um treinamento em cima da mesa, num boneco. Só para vocês verem de novo. A gente fez uma competição nesse dia. E aí, passando a parte de parada, um outro tópico, né, que vocês estavam interessados, era de intoxicação e de envenenamento. Então, eu separei alguns que eu vejo que tem mais rotina, tá, no dia a dia. Então, algumas plantas que eu coloquei para vocês, que às vezes o pessoal tem em casa e não se dá conta, né, de que é uma planta tóxica para os animais, como, por exemplo, a Comigo Ninguém Pode, tá? Que pode causar lesões renais, lesões vasculares. Eu coloquei os sinais, não vou ficar lendo, né? Coloquei os sinais clínicos aqui para vocês. Eu posso mandar para vocês esse slide depois. Porque cada uma vai ter uma especificação que a gente vai ter que ficar mais atento, né? Tipo, uma pode causar lesão renal aguda, a outra é cardiotóxica, pode causar arritmias, como essa boca de leão. E eu coloquei a maconha também, que é uma droga de abuso aqui. Porque às vezes aparece na clínica. Vai lá, o animal está muito apático, está depressivo, está meio coordenado, aí você pergunta o que aconteceu. Algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade de falar, mas a gente tem que tentar arrancar essa informação também. Falar, olha, pode ser sincero, né? Não vai acontecer nada. Melhor que você me fale do que para eu já ter um diagnóstico, do que começar a tratar seu animal sem saber, tá? Eu coloquei aqui alguns sinais clínicos de algumas delas, os mais relevantes aqui na rotina clínica. E aí, o tratamento vai ser clínico, tá? Não tem um antídoto nem de maconha, nem de lírio, nem do Comigo Ninguém Pode. Não tem uma medicação que vai reverter, né, esses sintomas. Então, êmese, diarreia, vou trabalhar em cima disso com tratamento de suporte e tratamento clínico. Convulsão, vou ter que fazer uso de midazolam, por exemplo, tá? Dificuldade respiratória, vou entrar com todo aquele ABC que eu falei para vocês. Arritmias, vou identificar qual é o ritmo e vou entrar com a droga específica, tá? Sobre chocolate, que também aparece bastante na rotina. Chocolate, então, ele tem, né, conhecido de todo mundo, teobromina e cafeína, que vai estimular, então, todo o sistema nervoso simpático, vai causar liberação de catecolamina e também vai inibir receptores de adenosina, que vai influenciar no ritmo cardíaco, tá? Os sinais da intoxicação, eles começam de 4 a 6 horas após a ingestão. Então, o que é importante? Chegou um animal que tem um histórico, o tutor já viu que ele comeu chocolate, vamos tentar induzir o vômito desse animal para que não seja absorvido e não cause todas essas alterações, tá? Então, ele pode vir eufórico, já com vômito e diarreia, taquicardia, pode apresentar arritmia. Ele tem um risco grande de pancreatite, porque é um alimento muito gorduroso. Então, o tratamento vai ser sintomático. Se foi, acabou de acontecer, posso fazer indução de vômito. Eu gosto de induzir vômito, muitas vezes com transamin, que em bolos ele causa muita náusea, tá? E vou fazer o suporte hidroeletrolítico, vou corrigir a arritmia, hipertensão, aí vou corrigir os sinais que aparecerem, tá? Outro produto que aparece muito, né, outra intoxicação, é os rodenticidas, né? Eu separei aqui 3 classes para vocês, que é o que eu mais vejo. São os anticoagulantes, e aí tem aqueles de ação curta e de ação longa. A varfarina, eu acho que é a mais conhecida, ela é de ação curta. E aí, como vai ser o diagnóstico desse caso? Porque às vezes os sintomas são inespecíficos, né? Tá vomitando. Às vezes já começa com hemorragia, mas demora muito tempo para apresentar hemorragia, né? Ou, tava andando e eu vi que ele pegou alguma coisinha ali na calçada, ou já viu que alguém jogou esse veneno dentro de casa. Então, vai ser através de históricos, sinais clínicos e também resultados laboratoriais. Que aí eu posso fazer, por exemplo, fazer dosagem de TP e TTPA, que se tiver alterado,
vai me sugerir uma coagulopatia. Por exemplo, o TP é o que vai sofrer alteração mais rápida, dentro de 36 horas. E se esse animal apresenta hemorragia, eu também preciso diferenciar de outras coagulopatias, né? Então, eu vou fazer uma avaliação completa, um perfil de coagulação, vou avaliar a parte hepática também, com bilirrubina total e frações, albumina. E os sintomas, eles vão demorar para aparecer desse tipo de rodenticida, tá? De 3 a 5 dias. E ele pode vir, então, o paciente com hemorragia generalizada. Então, se aconteceu agora, eu vou fazer a indução de êmese. Mas se esse paciente tiver com nível de consciência reduzido, tiver em crise convulsiva, eu não vou induzir a êmese pelo risco de aspiração. Aí eu posso fazer uso de carbono ativado e também vou fazer uso da vitamina K1, tá? Nesses pacientes, porque esse anticoagulante, esse rodenticida, ele vai inibir, então, o sistema de ativação K1. Então, eu vou ter deficiência dos fatores de coagulação que dependem dessa vitamina. Eles vão se esgotar e isso vai gerar coagulopatia, tá? Aí, eu encontrei essa outra, chama brometalina, essa eu nunca peguei na clínica, mas quis colocar aqui para vocês, que ela, então, ela vai causar um edema cerebral, tá? Os gatos têm maior sensibilidade, da mesma forma, eu posso induzir o vômito, se foi recente a ingestão, se não, eu posso fazer uso de carbono ativado. Pacientes que apresentam sintomas de edema cerebral, vai ter um pior prognóstico. Os sinais clínicos vão estar relacionados com alterações neurológicas, como tremores, ataxias, paralisia, excitação. E o tratamento, então, vai se basear também nessa correção eletrolítica, controle de convulsão e do edema cerebral. E aí tem o famoso chumbinho, que é o que eu acho que mais aparece na clínica, e é muito de localização também. Tem clínica, dependendo da região, você vai pegar pouco, tem clínica que você, dependendo da região, vai ter uma casuística maior, tá? Ele, então, ele é um carbamato, ele chama aldicarb. E aí ele é um anticolinesterásico. Ele é muito potente, ele é muito tóxico. Então, a ação dele vai ser muito rápida. O animal ele pode ficar agitado, depois, em seguida, já partir para uma prostração ou excitação excessiva, vai ter tremor, cialorreia, ele pode vomitar, pode ter micção mais frequente, diarreia, bradicardia é mais comum, mas também pode apresentar ataque, dor abdominal, êmese e depressão do sistema nervoso. Quando o animal chega assim, qual seria o tratamento? Então, eu tenho que tentar interromper a absorção, né, desse praguicida. Eu posso induzir êmese, se foi rápido, se foi a ingestão recente, posso usar carbono ativado, só que aí eu também tenho que fazer controle desses sinais muscarínicos, que seria a salivação, lacrimejamento, essa micção, a bradicardia, principalmente, que é o que pode levar a óbito. Então, a droga de escolha, nesse caso, seria a atropina. Geralmente, a gente usa a atropina para bradicardia em dose de 0,04. Aqui é uma dose bem mais alta, né, comparada, de 0,2. E aí, eu faria 1/4 da dose V e o restante M ou subcutâneo, tá? Para tentar controlar esses sinais, porque o que vai levar a óbito, geralmente, é essa bradicardia e alteração ventilatória. Coloquei até um artigo aqui que, se vocês quiserem, eu faço depois também. E aí, na parte de envenenamento, depende também da região. Tem região assim, mais próxima de zona rural, vai ser mais fácil ter acidentes por cobra, por serpente, outras por sapo, né, aranha ou abelha. Coloquei um pouquinho de cada aqui. Então, por abelha. A gravidade vai depender muito das ferroadas por peso vivo. Se é um animal pequeno, né, às vezes recebe muitas abelhas, muitas ferroadas de uma vez, a gravidade vai ser maior. Ou tem animais mais sensíveis também, que às vezes poucas pode gerar um efeito muito grande. Então, o efeito vai ser cardiotóxico, citotóxico e hemolítico e pode gerar reação anafilática. Então, pode ir de sinais mais leves, como dor, vermelhidão, angioedema, até sinais mais graves, como edema de laringe, por exemplo, que eu teria até indicação de intubar se estivesse causando alteração ventilatória, hipotensão, taquicardia, edema pulmonar, tá? Não tem um antídoto se o animal é picado por abelha, o tratamento é sintomático.
O tutor ele tem que ficar ciente que isso pode voltar, essa reação de anafilaxia, até em 2 semanas após o envenenamento. E eu vou fazer o ABC, eu tenho que evitar tentar pegar o ferrão e tirar com a pinça, porque isso pode inocular mais veneno. Eu vou usar antihistamínico para essas reações, tanto difenidramina quanto prometazina. Eu gosto muito da difenidramina, geralmente uso uma dose de 2 miligramas por quilo. O corticoide também é indicado, como a dexametasona, e o tratamento de suporte sintomático, como nos outros casos. Já por sapo, já peguei poucos animais intoxicados por sapo, mas às vezes aparecem na clínica, geralmente eles vêm salivando muito. A espécie mais comum é do gênero bufo, de acontecer isso, nem todas as espécies de sapo têm esse caráter tóxico também. E aí tem uma lenda, né, que ele espirrou no animal ou espirrou na pessoa o veneno. O sapo não faz isso. Ele vai liberar quando o animal morde, né, e aí libera o veneno na cavidade oral. Ele tem umas glândulas que ficam atrás da cabeça que fazem essa liberação. Então, esses sinais clínicos, como celorreia, irritação, incômodo na boca, né, já começa logo depois do primeiro contato. E ele pode evoluir para algumas alterações mais graves, como ataxia, midríase e até arritmia. Então, todo animal que tem essa suspeita de envenenamento por sapo, a gente deve manter no ECG, né? Fazendo um eletro ali no monitor, para ver se não vai ter nenhuma arritmia que eu tenha que intervir. Novamente, não tem um antídoto, o tratamento é sintomático. Alguns animais podem apresentar hiperpotassemia. Eu posso fazer a lavagem da cavidade oral desse animal, posso fazer uma sondagem gástrica também para fazer lavagem, uso de carvão ativado. E aí, como ele apresenta muito cialorreia, algumas pessoas podem pensar, né, não, vou fazer atropina, porque talvez eu diminua esse sintoma. Só que ela não funciona dessa forma, tá? Não é como no outro caso que eu citei para vocês, que a gente pode fazer para diminuir os efeitos muscarínicos. Aqui eu não devo realizar atropina para diminuir a celorreia, porque ela pode piorar a taquicardia e também piorar a arritmia. E como eu falei, sempre manter o acompanhamento desse paciente no monitor, né, no eletro. No caso de aranhas, as aranhas, elas são, assim, mais difíceis, às vezes, da gente identificar o local da picada, né, ou até do tutor identificar, porque elas são pequenas. Eu coloquei aqui as 3 principais que a gente tem, acidente, que seria a viúva negra, a aranha marrom e a armadeira. Cada uma tem também seu efeito, uma é neurotóxica, outro necrotizante, a armadeira também é neurotóxica, né? Elas também têm participação na cascata de coagulação, posso ter um sinal de sangramento também. Uma particularidade da aranha marrom é que quando ela faz, né, quando ela pica o animal, ela pode introduzir também bactérias do gênero Clostridium, então ela pode causar uma necrose local muito importante. E aí, a condução do caso é o mesmo. Então, o animal vai ter muita dor, vai ter edema, então tem que trabalhar com analgesia. Ele pode ter algumas fasciculações musculares que vão ter que entrar com diazepam. Para necrose de pele, o ideal é fazer debridamento cirúrgico e avaliar se precisa entrar com antibiótico também. E o suporte, e tratamento de suporte sintomático como as demais. E as serpentes, coloquei as principais aqui. Na verdade, a maior parte é por jararaca, que aparece na clínica, né? E é um veneno que tem ação proteolítica, anticoagulante, vasculotóxica e nefrotóxica. Tá? O soro que a gente tem no mercado, o soro antiofídico, ele vai ser específico para jararaca e para cascavel. Para coral e surucucu, a gente não tem soro específico, tá? E a surucucu é mais raro, mais na região da Amazônia, do Nordeste, e a coral também é mais raro o acidente. As mais agressivas são do gênero jararaca e cascavel. Aí aqui eu coloquei, então, qual seria o manejo, principalmente de acidente botrópico, então, que é da jararaca. Coloquei umas imagens aqui, geralmente esses acidentes são em face, porque o animal vai brincar, ou ele vai se defender, ele é curioso, né, o cachorro principalmente, vai cheirar, e acaba atacando a face. Então, vai ter esses sinais, né, de sangramento, e também, às vezes, os furinhos a gente consegue achar de onde foi a picada. Ou também pode ser em membro, que às vezes um animal de sítio, às vezes passa despercebido e é onde ocorre o ataque. Então, se chega um animal com suspeita de acidente botrópico, a gente vai realizar primeiramente o soro antiofídico.
ele tem que ser utilizado para neutralizar no mínimo 100 miligramas do veneno ou no máximo até 300. Então, o soro já comercial, ele vem, 1 ml dele vai neutralizar 2 do veneno. Então, a quantidade mínima de aplicação seria 50 ml. Pode ser tanto para qualquer peso, independente do tamanho do animal, 50 ml, tá? É a quantidade mínima. E por via intravenosa. A aplicação do soro também tem seus riscos. Pode causar urticária, prurido. E nesse caso, a gente entra com antihistamínico ou com corticoide também, ou com os dois, tá? Dependendo dos efeitos, né? Dependendo da reação, para diminuir. Então, nesses animais, eu tenho sempre que monitorar o hemograma, porque eles têm um risco de sangramento, eles podem se tornar um animal, ele pode se tornar um animal anêmico. A parte hepática, com bilirrubinas. A parte renal, porque eles podem causar insuficiência renal aguda, né? Então, creatinina, débito urinário, urinálise. E a parte de coagulação, porque o veneno também pode interferir nos fatores. Então, TP, TTPA e fibrinogênio. Esses pacientes eles têm que ficar no mínimo 3 dias internados, 72 horas. As complicações renais, elas podem acontecer até 6 meses depois do acidente. E aí, dependendo do caso, eu sempre vou avaliar. Eu preciso fazer transfusão de plasma ou de concentrado de hemácia, se ele estiver anêmico. E aí, por último, vou falar um pouquinho de convulsão. Então, eu não vou abordar aqui como diagnosticar o porquê que o animal está convulsionando. Vou falar por cima das possíveis causas, mas não falar mais do manejo emergencial, que é o que a gente precisa quando o animal chega para a gente convulsionando. Então, o animal chegou da rua, ou chegou com um histórico de convulsão, ou teve um episódio de convulsão na clínica com a gente. As drogas de escolha. Então, eu vou fazer diazepam ou midazolam, tá? Eu gosto mais do midazolam, 0,5 miligramas por quilo IV, seguido de fenobarbital. Dose inicial, 2,5 miligramas por quilo IV, tá? Eu sempre tenho que fazer o fenobarbital em seguida, porque eu preciso de um anticonvulsivante. Se eu fizer só o midazolam, ele não vai segurar. O animal pode entrar em crise novamente. Eu vou falar mais adiante, se esse animal, mesmo assim, não responder esse bolos, continuar convulsionando, eu posso entrar numa infusão contínua. Posso tentar primeiro o midazolam e depois o propofol, mas eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Sempre que o animal chega convulsionando, vou fazer glicemia desse animal, porque a causa pode ser hipoglicemia. Então, se o animal chega convulsionando, tá com hipoglicemia, às vezes dá low, chega low, o animal convulsionando, vou fazer um bolo de 0,5 ml por quilo de glicose, 50% IV, lento e diluído. Se esse animal tem alguma suspeita de aumento de pique, que é o que eu já falei para vocês, da tríade de Cushing, bradicardia, hipertensão ou alteração ventilatória, as 3 juntas, não é o, é o E, vou fazer manitol, posso fazer manitol se ele tiver normotenso, né, pressão normal, ou hipertenso. Se ele tiver hipotenso, eu não posso fazer o manitol, que vai cair mais a pressão dele ainda. Então, eu vou trabalhar com a salina hipertônica. E aí, fiz tudo isso e mesmo assim ele continuou convulsionando. O que eu vou fazer? Aí eu posso entrar numa infusão contínua de midazolam ou de diazepam, tá? É mais indicado o midazolam hoje em dia. Posso chegar até 0,3 miligramas por quilo e mantenho o fenobarbital no protocolo. Aí fala, nossa, mesmo assim não está resolvendo, ele continua convulsionando. Aí, como eu tive falha com benzodiazepínico, eu vou partir então para a infusão de propofol. Aí eu faço um bolo de propofol seguido de infusão contínua. Tá? Geralmente, eles precisam talvez tentar fazer 8 horas aí desse coma induzido para tentar resetar, entre aspas, assim, o organismo, né? Para que essas crises cessem. Só que, quando eu coloco um animal em sedação, ainda mais em sedação profunda, com o propofol, ele tem um risco de alteração nos padrões respiratórios, vai ter depressão do sistema nervoso, pode perder reflexo de deglutição também. Então, todo paciente que passa por essa sedação pesada, eu preciso manter ele entubado por proteção de vias aéreas. Porque se ele apresentar um vômito, ele não tem reflexo de deglutição, ele vai aspirar esse conteúdo, tá? Então, esse tipo de paciente deve ficar entubado e, se for necessário, iniciar a ventilação mecânica também. Aí eu tirei ele da crise emergencial. Aí eu vou pensar o porquê que ele está convulsionando. Se foi hipoglicemia, ok. Mas eu preciso entender também o porquê que ele está apresentando hipoglicemia dessa forma, né?
Então, eu coloquei um artigo aqui para vocês também, que é até do Bruno Torres, que ele coloca aqui o sistema que dá todas as alterações possíveis para a convulsão. Então, pode ser degenerativo, pode ser metabólico, ele pode ter uma neoplasia, pode ter sido intoxicado, pode ter sido um trauma. Então, eu vou separar também causas extracranianas e intracranianas. E esse gráfico, por exemplo, ele me mostra a gravidade com o tempo, né? Por exemplo, se for uma neoplasia, geralmente começa com uma gravidade mais baixa, que vai evoluindo com o tempo, vai ficando mais grave os sintomas com o tempo. Uma intoxicação começa super grave, com sinais graves, e vai diminuindo com o tempo. Então, é para a gente tentar se guiar de uma forma melhor. Aqui, ele fala os possíveis distúrbios extracranianos. A gente vai fazer uma triagem, então, né? O que pode ser que, assim, fora, né, a cabeça, o que pode ter causado essa convulsão? É uma hipernatremia, é a hipoglicemia, hiperlipidemia, por exemplo, colesterol e triglicéridos super aumentados, está com uma encefalopatia hepática, está sofrendo hipóxia ou não, ele foi intoxicado. E aí as intracranianas são diversas, né? É uma causa infecciosa, pode estar com sinomose esse animal, ou erliquiose, ou ele tem uma neoplasia, ou foi um trauma, ou um AVC, tá? São diversas que a gente tem que investigar. Então, coloquei aqui umas sugestões de triagem para a gente buscar o porquê, né? A gente tirou ele desse quadro emergencial, mas a gente precisa entender o porquê que está acontecendo para que não ocorra novamente, ou para que a gente consiga um controle maior. Então, se for uma suspeita de AVC, posso pedir os tempos de coagulação, posso fazer uma triagem das principais doenças infecciosas que levariam a alterações neurológicas, como erlíquia, toxoplasmose, parvocinomose, neóspora, um rastreio de neoplasias e de provável infecção, como eco, ultrassom, raio-x de tórax, vou dosar os eletrólitos, fazer um controle glicêmico, uma avaliação metabólica também, como eu coloquei, às vezes triglicéridos, colesterol super aumentados podem levar a alterações neurológicas, hepatopatias graves. E aí, depois que eu descartei algumas causas extras, eu vou falar, então agora eu tenho que partir de uma ressonância, uma tomo, vou fazer coleta de líquor para avaliação também, porque deve ser alguma causa intracraniana de fato, né? Ou um tumor, às vezes, intracraniano. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu sugiro, né, uma condução, o que eu costumo fazer. E aí também tem um artigo, que é o Akivin, que fala das drogas que você pode usar, como que é o manejo desse animal, né, que apresenta convulsão, quais alterações que essa droga pode causar no organismo do animal também, né? Porque a gente sabe que o uso de fenobarbital pode, a longo prazo, né, pode causar alteração hepática, então preciso fazer um acompanhamento desses animais. Então, se vocês quiserem, eu passo também para vocês, está bem explicadinho. Pessoal, então é isso. Eu espero ter atendido aos pedidos de vocês. Aqui está meu e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida fora da palestra, apareceu depois alguma dúvida, pode perguntar também. Eu trabalho na UTI, assim, adoro esse ambiente, é um ambiente muito desafiador e traz isso para a gente, né? A UTI não é uma especialidade, né? O intensivismo não é uma especialidade, não menosprezando, imagina, as outras, né? Como endócrino, mas junta tudo. Eu tenho ali endócrino, eu tenho cardio, eu tenho gastrointestinal, então eu adoro isso, e quem quiser saber um pouquinho mais, quem quiser tirar dúvidas, pode entrar em contato também. Muito obrigada. Não vi ainda. Desculpa, eu tive que parar para pegar uma água porque minha garganta ficou seca. Tá, então, Vitor, eu costumo usar o Transamin. Tá? A gente pode usar numa dose mais alta, pode chegar até 50 miligramas por quilo e ver. O Transamin, quando a gente faz, né, pensando em hemorragia na internação, a gente faz lento, a gente faz em 20 minutos, em 30 minutos, realmente para não causar êmese nos animais. Mas quando a gente quer, então a gente faz em bolos. Então eu vou titulando, eu pego, sei lá, puxo 25 miligramas por quilo e vou fazendo IV em bolos. Posso chegar até 50, costuma ter bons resultados.
Eu não aconselho, às vezes, fazer com água oxigenada, tentar colocar na boca do animal, porque ele pode aspirar o conteúdo. Tá. Alguns tremores, eles podem ser mais generalizados, assim, no animal. As fasciculações, deixa eu ver como explicar. São coisas, às vezes, mais locais. Assim, eu posso procurar depois, Vitor, e eu te passo certinho as definições e as separações deles, tá? Acho que vai ficar melhor do que eu tentar explicar agora e te confundir mais. Então, se você quiser deixar seu contato, ou eu pego seu contato depois, e aí eu te mando direitinho. Posso até tentar pegar vídeos para te mostrar, acho que fica mais elucidativo. Se quiser abrir a câmera para perguntar também, fiquem à vontade. Uhum. Sim. Faz parte também, não entra assim especificamente naquele AVC, mas a sedação faz parte, tá? Desse atendimento emergencial. Se eu tenho um animal que chega muito dispneico, às vezes um animal que até tem edema pulmonar, tá com alguma dificuldade respiratória, um animal muito agitado, aí a gente pode entrar com sedativo sim. O que eu gosto muito de usar é butorfanol. Pode começar com uma dose baixa, de 0 miligramas por quilo, mas vai ajudar muito na sedação. É que tem alguns animais, mesmo assim, com a sedação, você coloca a máscara, eles odeiam, eles ficam fugindo. Então, eu não vou ficar forçando aquele animal, que isso vai ter mais demanda energética dele, ele vai entrar, vai apresentar mais dificuldade respiratória ainda. Então, eu falo sempre, do jeito que ele permitir que você faça isso. Né? Alguns animais, lógico, vão chegar em crises tão grandes que vão ser necessária até a intubação desse animal, que aí só oxigenoterapia com cânula nasal ou com máscara não vai ser suficiente. Uhum. Eu costumo fazer por voz, assim, não tem certinho. Eu falo, olha, faz por tanto tempo. Às vezes é muito do que você. Às vezes, tanto que você está tão apegado àquele animal que você fica um tempo até maior do que o necessário naquela massagem. Mas pelo menos 3 a 4 ciclos eu costumo fazer. E aí cada ciclo são 2 minutos, né? Então eu costumo fazer pelo menos de 3 a 4 ciclos. E tentar reverter, se eu tiver alguma possibilidade de reverter a causa, aí a gente entra com essas medidas também. Foi volume o problema dele. Então, a gente faz fluido, é sangue, vamos partir para uma transfusão. Então tem que tentar identificar se eu posso, né? Se tem alguma coisa que eu posso fazer para tentar reverter aquela causa. Por exemplo, ele está com efusão pericárdica. Então, animal que chegou hipotenso, né, tá com engurgitamento, às vezes de jugular, tá com dificuldade respiratória, aí eu posso, através dessas alterações, tentar identificar, ou se eu tiver ultrassom, eu já coloco no tórax, faço um teste e eu vejo que tem efusão. Aqui ele pode entrar numa parada, então eu preciso drenar. Se eu não drenar, ele não vai voltar daquela parada também. Então eu entro com a reanimação e tento drenar esse pericárdio. Ou tento drenar antes que ele entre em parada. Tem bastante, Vitor, e falta profissional qualificado para isso. Assim, onde eu trabalho, a gente sempre precisa de profissional, assim, para internação, né? Então, se você gosta, se você quiser tirar dúvidas, quiser conversar sobre isso, é uma área que eu adoro, que desde que eu me formei eu trabalho em internação e hoje eu estou mais com a parte de intensivismo. Pode me chamar, pode mandar um e-mail, porque tem bastante procura, sim. E faltam profissionais qualificados. Eu sugiro muito que vocês, eu acho que é um curso bem legal, o ABC Trauma do Rodrigo Rabelo, que dá uma base muito boa para essa parte de emergência, porque a gente sai da faculdade sem saber nada, a gente, não sei vocês, mas eu não tive nenhuma disciplina de emergência, né? Tipo, e aí a gente sai e vai fazer o quê? Vai fazer plantão. E a gente não tem noção do que fazer às vezes. Eu lembro que teve um
dos meus primeiros, assim, eu estava para me formar, chegou um trauma, um TCE. Eu não tinha noção se eu podia fazer furosemida, se eu não podia fazer, sabe? Então, é um curso muito bom e eu acho que para quem está terminando a graduação ou recém-formado, é essencial. Não estou ganhando nada por isso, eu só recomendo mesmo. Ai, eu sou suspeita. Não, Vitor, não tem um aparelho específico. Você tem alguns critérios que a gente usa para monitoramento de hemodinâmica, né? Por exemplo, uma coisa que é simples, TPC, por exemplo, que é muito útil. Você vai ver sinais de vasoconstrição periférica, você vai utilizar esses parâmetros também para avaliar a hemodinâmica geral. Então, lactato, TPC, coloração de mucosa. Se o animal, por exemplo, tem borborigmo intestinal, porque se não tiver, quer dizer que ele não está perfundindo de forma adequada, tá? Então, delta de temperatura, essa temperatura periférica está muito diferente da temperatura central. Todos esses parâmetros, se eles estiverem alterados, eles vão indicar baixa perfusão, tá? Então, eu posso utilizar parâmetros simples para avaliar a hemodinâmica do animal. Esses são parâmetros periféricos, né? Tem parâmetros centrais, como hipotensão, como a pressão, né, arterial, também. Uhum. Então, até coloquei lá, até 6 meses ele pode apresentar essa alteração. Então, eu faria um acompanhamento mais de perto no começo, assim, toda semana, talvez, esse acompanhamento, isso passando, mas sempre manter essa avaliação, talvez a cada 2 semanas, como está o débito urinário, não deixar que esse animal fique desidratado, né, mesmo em casa, tipo, ter esse contato mais próximo com o tutor, ele está bebendo água adequadamente, porque qualquer alteração, uma simples desidratação, vai poder prejudicar o rim, né, e vai predispor, talvez, a aparecer essa lesão renal. Sim, podem, não precisa ter vergonha, pode abrir a câmera. Se não surgir agora, estou no estágio, surgiu a dúvida lá, pode me mandar um e-mail também, não tem problema. Imagina, pessoal, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz mesmo com o convite. Sempre que vocês precisarem, estou à disposição, como eu falei, para dúvidas, se algum outro tema interessante que vocês queiram, às vezes relacionado com essa área de